que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Hoje nós estamos no auditório da Igreja em Brasília, em meio a uma conferência aqui em Brasília, com número recorde de mais de 1.400 pessoas. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, que tem feito da sua vida da igreja cada vez mais uma vida de festas. E hoje nós presenciamos quanta alegria, né, por parte dos irmãos. A palavra tem nos trazido uma prática que tem resultado em muita alegria. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais essa região, a região 1, né, e a região 1 é muito vasta, é grande, que o Senhor possa, né, abençoar cada vez mais esta região. Ontem nós falamos a respeito de um assunto que não estava programado, eu não havia preparado para falar aquilo, e de repente o Espírito me deu encargo, sentimento de falar um pouco sobre a questão de Caim e de Abel, né? E hoje de manhã, tomando um café com alguns cooperadores, os irmãos ali que estavam, e nós aprofundamos um pouco mais no assunto, e nós percebemos que essa, além de ser uma luz nova, que nós não tínhamos visto antes, mas tem muita profundidade. Nós podemos cavar mais, né, descobrir mais preciosidade, mais coisa de valor que tem aí, né, nessa palavra. Então eu gostaria de, antes de entrar na mensagem de hoje, né, nós abordamos um pouco sobre isso, né, a leitura Gênesis 4, aquela parte que né, que o irmão Evilásio já leu aqui, né, versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí entra o elemento da inveja. Deus então aprova um, não aprova outro, e começa a história, né, da inveja, e da inveja é gerado ódio, e o ódio, né, não tratado, não freado, gera homicídio. Mata-se um irmão por causa da inveja, por causa do ódio. Mas o que nós falamos de manhã hoje é que Caim, na verdade, tomou uma linha, né? Eu não vou prefigurar Caim a Lúcifer. Eu quero dizer que Caim tomou o caminho de Lúcifer, né? Que quando Deus criou a ele, ontem eu li sobre Ezequiel 28, né? Ele tomou um caminho de Lúcifer, pois Deus havia lhe dado toda a sabedoria, né? Ele tinha a maior sabedoria entre todas as criaturas, ele era o sinete da perfeição, né? E versículo 12 diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, isso não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado até aí. O problema é que quando o Senhor, né, nos dá muita sabedoria, muita formosura, o problema é você servir a Deus nesse plano, tá? Então, versículo 16 fala assim, versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: aqui existe uma sutileza
que o inimigo, né, que o Lúcifer tomou esse caminho. Sabe qual é o caminho? O caminho é de que quando Deus nos dá muita capacidade, Deus nos dá muita sabedoria, e é natural que nós usemos a nossa capacidade, usemos a nossa sabedoria e também a formosura para fazer a obra de Deus. Aparentemente, não tem nada de errado nisso, certo ou não? Não tem nada de errado isso. E você vai ver que Caim também não fez nada de errado. Ele, né, com o suor do seu rosto, né, ele trabalhou na terra e com a sua competência, né, com a sua diligência e também com a sua capacidade de fazer a terra produzir, ele trouxe, no final de uns tempos, fruto da terra para o Senhor. Aparentemente, não tem nada de errado, tá bom? Mas aí, se você entrar na profundidade dessa palavra, com a luz dos escritos de João, que João quer nos levar lá para o céu, para enxergar as coisas do outro plano, aí eu quero mostrar para vocês, irmãos, Deus, Ele é ou não é o Deus Todo-Poderoso? Por maior capacidade que Ele dê para a sua criatura, comparado à sua capacidade e ao seu poder, irmãos, a capacidade de uma criatura não se compara ao poder e à capacidade de Deus, estou certo ou não? Então você acha que Deus está preocupado em criar um ser capaz e que esse ser capaz use, né, da sua capacidade, sem a capacidade de Deus, para fazer a obra para Deus? Quer dizer, então Deus estaria subutilizando, né? Subutilizando o que Ele pode usar, porque Ele tem um potencial muito maior. Portanto, irmãos, quando Deus cria uma criatura, né, Deus quer que essa criatura dependa do seu poder, dependa dEle para fazer a obra de Deus. Esse é um princípio que poucos percebem. Então, mesmo no meio, né, mesmo no meio dos cristãos, no meio dos grupos cristãos, no meio da igreja, né, ainda nós caímos nessa armadilha. Nós, né, queremos servir a Deus, apresentar o melhor que pudermos para apresentar para Deus, já que o Senhor falou que nós precisamos pregar evangelho. Eu vou usar toda a minha capacidade para pregar evangelho, para administrar a igreja, para fazer da minha igreja o melhor dos serviços. Eu faço tudo do melhor e entrego para o Senhor como frutos da terra, como minha oferta. Vocês estão me entendendo mais ou menos o que eu estou querendo, para onde eu quero chegar? Né? Então, irmãos, Deus não tem a intenção de exigir que de você mesmo, da sua própria capacidade, produzir uma coisa maravilhosa ao nível humano para Deus. Estou certo ou não? Por isso precisamos olhar do ponto de vista do céu, né? Certa vez eu já disse para os irmãos que, principalmente na conferência de jovens, usar matemática, né? Vamos supor que o Senhor, né, tenha dado para um homem, para um irmão, capacidade 1. E tenha dado para outro irmão capacidade 1 milhão. Ora, entre 1 e 1 milhão, não se compara. Aquele irmão, né, que recebeu 1, ele praticamente não sabe fazer nada. E o que recebeu 1 milhão, sabe fazer tudo para o Senhor. Agora eu pergunto para você, se você pegar qualquer número finito, dividir por infinito que é Deus, quanto dá? Zero. Se você pegar o número 1 da capacidade daquele irmão, divide por infinito, dá 0. Se você dividir aquela grande capacidade daquele outro irmão que tem 1 milhão
divide por infinito, também dá 0. Comparado a Deus, a maior capacidade da criatura é 0. Então, por que Deus vai depender dessa capacidade que é quase 0 perto dele, para fazer a obra dele? Vocês me entenderam ou não? Deus quer que a sua criatura reconheça que depende totalmente de Deus para fazer a obra de Deus. Então não adianta você receber a capacidade de Deus e sair, fechar os olhos e sair fazendo obra. Um dia apresenta para Deus, Deus falou: na verdade eu não te aprovei. Não te aprovei. Entendeu? E existe um perigo. É um perigo, quase que ninguém escapa desse perigo. Sabe qual é o perigo? Você que é extremamente capaz, faz coisas que os seus companheiros não fazem. Você apresenta realmente um resultado de obra que ninguém consegue apresentar para Deus. O que isso gera? Gera orgulho. Gera orgulho. É por aí que Lúcifer caiu, não é isso? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí Deus teve que fazer uma coisa: lancei-te por terra, diante dos 6 te pus para que te contemplem pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Lá em Isaías 14 fica mais evidente ainda, quando você se acha muito capaz, apresenta muito fruto do seu trabalho, você, o que acontece? Aí né, em Isaías 14 ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, né? Versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei, eu quero mais, eu quero galgar mais, já que eu sou capaz, eu quero ser o segundo, né? Que Deus, né? Que eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, na história de Caim e Abel, irmãos, isso que eu disse para os irmãos, que o Senhor nos deu uma luz nova, uma luz maravilhosa para a gente enxergar, irmãos, o caminho de Caim, porque pela lógica humana ninguém entende o que Deus fez. Todos se sentem injustiçados por Caim, é ou não é? Caim não fez nada de errado. Ele produziu, fez a terra produzir e deu o melhor do fruto da terra para o Senhor. Não fez nada de errado, mas Deus não aprovou a ele. Tinha um irmão em São Paulo que ficou bravo com Deus. Quando leu esse trecho aqui, ficou indignado. Deus não podia fazer isso com Caim, né? Por isso, irmão, precisamos ser levados para a esfera celestial para poder enxergar. Então Caim tomou esse caminho de: tá bom, já que Deus me deu tanta capacidade, vou trabalhar, fazer o melhor para Deus. Não, só que eu faço tão bem, que eu me orgulho. O orgulho entra no meu coração. E qual é o caminho de Jesus? Abel tomou um caminho de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? Ele só se rebaixou. Não é isso? Filipenses 2 fala como? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de um servo, né? E se humilhou e veio a tomar uma figura humana para poder, irmãos, para ser obediente como homem e até a morte e morte de cruz. Certo? E Jesus, não sei se eu vou abrir para vocês, mas assim,
E João, principalmente João, irmão, João nos ajuda muito para levar a gente lá para outra esfera. Né? Em João 5, por exemplo, João 5, versículo 19, ele fala assim: essa é a linha que Abel tomou, a linha de Jesus. Qual é a linha? Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Ora, você vai empregar alguém como seu funcionário, alguém que diz: eu não sei fazer nada? O filho nada pode fazer de si mesmo. Só que ele nada pode fazer de si, mas senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Aí então não é mais a capacidade do homem quem faz, é a capacidade de Deus, o Pai, quem faz. Não é isso? Aí no versículo onde está? Vamos já, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Então como eu faço? Da forma porque ouço, julgo. O Filho, Jesus, ouvia a palavra. Então, irmãos, esse é o segredo. Não use sua capacidade, mas ouve. Ouve a palavra. Siga a palavra. Seja simples em receber a palavra e seja obediente em fazer a palavra. A palavra vai te dar capacidade de fazer a obra de Deus. Capítulo 6 de João, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, essa é a linha que Abel tomou. Vocês estão entendendo? Jesus veio aqui na terra não fazer sua própria vontade. Agora Lúcifer estava cheio de vontade. Ele quer ser capaz, quer fazer, e quer ficar em cima dos outros que são mais incapazes. Ele quer subir, no fim, ele não vê ninguém acima dele, só Deus. Irmãos, Jesus não veio para fazer sua própria vontade, senão a vontade daquele que o enviou. Ó Senhor Jesus, vocês estão convencidos já? Não? Capítulo 7 de João, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Até o que Jesus pregava não era dele. Você vai falar: mas que pessoa inútil, né? Não precisa fazer nada. Não, ele realmente dependia do Pai para tudo, tá? Versículo 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há injustiça. Então, quem não usa a sua capacidade para fazer as coisas, irmão, não procura a sua própria glória. É ou não é verdade? Se eu uso minha capacidade para fazer, eu gosto de mostrar para os irmãos: olha, eu sou capaz. Se eu quero mostrar para os irmãos que eu sou capaz, é porque eu busco a glória, ou não é? Se eu não estou me esforçando a mostrar minha capacidade, fazer pela minha capacidade, porque eu não procuro a glória, a minha própria glória. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, esse é o princípio de Deus. Vocês perceberam que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos? Se Deus quer usar o homem para fazer o propósito eterno de Deus, Ele não deveria nos criar mais capazes do que o Lúcifer? Vocês não acham? Já que Ele nos escolheu para fazer a vontade dEle, não deveria nos fazer mais capazes? Quanto mais capaz, mais capacidade Deus deu para uma criatura, maior risco ele corre. Qual é o risco? Orgulho. E de não depender do Senhor. Não depender do Senhor. Irmão, por isso Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Mas Ele criou o homem de uma maneira diferente. Ele criou o homem com sopro de Deus, fôlego de Deus, que entrou no homem e formou o espírito do homem. E o espírito do homem é um vaso
para conter Deus. Então, o homem não precisa ser todo-poderoso, não precisa ser capaz. O homem precisa receber quem é capaz e viver por meio dele. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, você como um cristão na igreja, Deus não quer que você seja muito capaz, faça isso, faça aquilo, não. Deus quer que você permita que Ele em você, use você como canal para fazer a obra dEle, porque Deus é capaz. Vocês se lembram lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou a Moisés? Como é que Ele chamou Moisés? Vocês se lembram? No deserto de Horebe. E apareceu o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando você vê um fogo no mato, né? A palha pegando fogo, você vê o fogo até estalando a palha, não é isso? Porque o fogo vai usando a palha como combustível, vai consumindo e consome tudo. Mas Moisés olhou para aquilo ali e a sarça não era consumida. O fogo estava ali ardendo, mas a sarça não era combustível. Tá? Aí, olha só o que ele falava. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Irmãos, isso é importante. Essa parte do versículo é muito importante. Aí, versículo seguinte: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Irmão, isso realmente é grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele estava vendo, mas como é que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, né, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Irmão, não sei se vocês perceberam, só com esse chamamento de Moisés, Deus escancarou o coração. Deus quer usar você, mas como uma sarça. Mas não como uma sarça que se consome, que Deus precisa de você como combustível para fazer a obra dele. Deus não precisa. Deus só precisa de você como um suporte. Deus precisa de você como um canal. Não é isso? Que você possa entender bem, usar bem isso. Tá certo? E apóstolo Paulo entendeu isso. 2 Coríntios 3, não é isso? Eu não canso de mostrar isso para vocês. 2 Coríntios 3. O que Paulo fala? Hein? Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, não é a sarça que Deus usa como combustível, né? Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Irmãos, a obra de Deus não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vocês entenderam? Esse é o princípio de Deus usar você. Agora, quando você se acha capaz, né? Aí o orgulho entra no seu coração, irmão, você já tomou um caminho errado e cuidado, se arrepende logo, porque depois de um certo tempo, eu ainda vou falar um pouco daqui a pouco. Peraí. Aí, olha só o capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, não é o seu poder, não é a sua capacidade que vai ajudar Deus a fazer a sua obra. Deus só quer que você seja um canal. Aí, tudo que você fizer, irmão, na verdade é Deus quem faz. Deus fez em você. Aí Deus aprova você e a sua oferta. Deus se agrada. Quando Deus se agrada, Deus sorri para você. E você tem alegria. Não sei se vocês perceberam que os nossos adolescentes, na sua
na sua ingenuidade, na sua inocência, na sua simplicidade. Eles creem na palavra, fazem imersão, eles fazem a transcrição fielmente, eles dormem com Deus, acordam com Deus, estão o dia todo imerso na palavra de Deus, e Deus tem usado a eles, irmãos, para fazer coisas que os adultos não conseguem fazer. Milagres estão acontecendo através deles. Quando você olha para esses milagres, primeiro milagre é a transformação na vida deles. Segundo milagre, irmão, muitas coisas estão acontecendo, irmãos, que você só pode dizer, não, isso é obra de Deus, só Deus pode fazer. Aí quando você vê a confirmação da obra deles, que é a obra do Espírito, feito por eles, um milagre, uma situação sobrenatural, sabe o que você tem que estar percebendo? Você tem que ver que eles e a oferta deles estão sendo agradáveis ao Senhor, então estão sendo aceitos por Deus. Então você, como olhando de lado, você tem que olhar, por que a oferta dele, por que eles foram aceitos por Deus e a oferta dele foi aceita por Deus? Pela simplicidade, pela dependência, não é isso? Deus pôde fazer pela palavra, né? Então vamos tomar esse mesmo caminho. Se você quer que o seu, né, você seja aceito por Deus, sua oferta seja aceita por Deus, né, vamos tomar esse caminho, né? Nós também podemos ser aceitos por Deus. Ó Senhor Jesus. Tem uma coisa que eu queria falar, mas agora não me lembro. Eu falei que ia falar. Senhor Jesus. Mas de qualquer forma, eu acho que o principal eu consegui apresentar para vocês, né? Então a história entre Caim e Abel não era meramente aquela história superficial. Deus, irmãos, Deus não age pela lógica humana. Pela lógica humana, ninguém entende a história de Caim e Abel, ninguém entende. Mas, irmãos, graças a Deus, pela visão celestial, nós passamos a entender, tá? Por isso, irmãos, os escritos de João são fabulosos, nos levam para outra esfera. Porque se a gente, né, se você falar, puxa, né, eu fiz tanta coisa por Senhor, né, eu realizei tanta obra por Senhor. Já pensou em Mateus 7? Chegando naquele dia no tribunal de Cristo, o Senhor falou, na verdade, eu nunca te conheci. Olha que drástico, né? Que situação mais cruel. Eu vivi a vida inteira, o Senhor falou, eu nunca te conheci, eu não te aprovei, tudo que você fez. Irmãos, é justamente por isso, tá bom? Então vamos aproveitar agora, irmãos, ser simples como nossos adolescentes. Vamos crer na palavra profética. Hoje, irmãos, o poder de Deus está na palavra. E se você quer permitir que o poder seja de Deus na sua vida, irmão, seja simples, né? E use a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai fazer a obra de Deus. E você vai ser aceito diante do Senhor. Então vamos avançar, porque senão o meu tempo vai acabar de novo, né? Vamos lá. Nós chegamos na segunda parte do Evangelho de João, capítulo 3, tá? Versículo 22. Vamos lá. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Não sei que conceito você tem sobre a Judeia e a Galileia. Vou deixar esclarecido para vocês que Judeia, para o povo de Israel, era uma terra honrada. E Galileia era uma terra desprezada. Então tudo que você faz na Judeia torna público. A divulgação. Tudo que você faz na Galileia, ninguém sabe o que você faz, tá? Então, só para vocês entenderem, aí Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia.
e ali permaneceu com eles e batizava. Vamos falar um pouco do nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, dê uma olhada, em Lucas capítulo 2, versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O que quer dizer isso? Deus, no seu arranjo divino, Ele que fez isso. Ele fez com que o imperador Augusto César Augusto, decretasse o primeiro recenseamento, fizesse todos voltarem para sua terra natal e fazer o recenseamento. Isso obrigou José, claro, que depois, que Jesus nasceu, desposou a Maria, e estavam morando em Nazaré da Galileia. E ele voltou de Nazaré para Belém, e a Belém era a cidade de Davi, porque Jesus era da família de Davi, José era da família de Davi, Maria também era, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Então, por causa desse alistamento e recenseamento, José levou a Maria para Belém. Vamos lá, vamos continuar a leitura, versículo 4 de Lucas 2. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, quer dizer, chegou o dia do nascimento de Jesus. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus, seu arranjo soberano, fez com que José voltasse com a Maria e Jesus nascesse justamente naquela data. Nasceu em Belém, porque a Belém era a casa de Davi. Ele era da casa do rei Davi, tá? Então isso vai mostrar Jesus como rei, rei dos judeus. Ele é o rei, nasceu como rei. E então ele nasceu em uma cidade da Judeia, da honrada Judeia, tá? Mas ele cresceu na Galileia, na cidade de Nazaré, porque depois do recenseamento, José e Maria voltaram para Nazaré, e ele cresceu em Nazaré, por isso Jesus era chamado de o Nazareno, Ele cresceu em Nazaré, na humilde Nazaré, na desprezada Nazaré, que todos falam, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Então, aí vamos voltar um pouco para João Batista, porque nós vamos falar sobre João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, Judeia, se lembra agora essa região nobre, Judeia. Só que ele pregava no deserto, não nas cidades. Pregava no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este
é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então, João Batista era o precursor do Senhor Jesus. Ele deveria preparar o caminho para a chegada de Jesus, principalmente do seu ministério, do início do seu ministério. Então, irmãos, João Batista era filho de um sacerdote. Nome de seu pai era Zacarias, tá? Ele deveria, vamos lá, Lucas 1:5. Ele era um sacerdote. Ele deveria servir ao Senhor no templo como um sacerdote, com vestimentas sacerdotais, e a alimentação dele seria do alimento sacerdotal, que vinha das ofertas do povo. Então, Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, irmãos, João Batista era filho de um sacerdote, deveria servir no templo com vestimentas sacerdotais e devia comer comida sacerdotal, não é isso? Mas ele fez totalmente o contrário. Ele foi para o deserto e vestia-se de pelos de camelo. Não sei se vocês sabem que camelo era um animal imundo, segundo a descrição de Levítico capítulo 11. Era um animal imundo, e ele se vestia de pelos de um animal imundo, tá? E ele comia o quê? Não os finos manjares sacerdotais, mas ele comia de gafanhotos e se alimentava de mel silvestre. Irmãos, isso é que era alguém, irmão, a sua aparência estava totalmente distante, longe dos preceitos religiosos. Ele pregava no deserto, um lugar não civilizado. Isso indica, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso indica o seu rompimento com a estrutura religiosa velha, para introduzir algo novo, Cristo. Então, a sua função era, de um lado, mostrar claramente que a velha estrutura da religião não iria introduzir Cristo. Então, e o povo precisava estar pronto para receber uma nova dispensação. Então, ele precisava romper com o velho, e rompendo com o velho, irmão, no bom estilo, no estilo mais selvagem, Então, assim foi João Batista. Irmãos, o mesmo ocorre hoje. No final dos tempos, o Senhor está acelerando o ritmo da igreja. Por isso, irmão, se você estava acostumado ao ritmo anterior, no momento convencional e tradicional da igreja, irmãos, é bom perceber que o Senhor está acelerando os passos, porque Ele deseja encerrar esta era. Por isso Ele chamou os trabalhadores da última hora, para fazer coisas fora da caixa, Precisamos ter a mesma disposição como o povo de Israel tinha que ter, para deixar para trás a velha estrutura religiosa que nos impede de avançar e tornar-nos simples e em seguir
a direção do Espírito por meio da palavra. Né? Vamos ser simples, irmãos. Não vamos agora ficar indagando, questionando, né? Porque agora não era assim no passado, por que mudou, irmão? O Senhor quer andar rápido. Ou você está contente com essa maneira tradicional, convencional, né, de viver a vida da igreja? Aí nós vamos, meu irmão, ficar esperando mais 200 anos. Eu não tenho a mínima expectativa de encontrar-me com o Senhor vivo. A mínima. Mas graças ao Senhor, irmãos, hoje eu tenho essa esperança. O Espírito está acelerando os passos. Os 7 Espíritos que estavam diante do trono de Deus, que ardem como 7 tochas de fogo, irmão, foram enviados para percorrer por toda a terra. Ou você acha que é por acaso que está acontecendo isso com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com as nossas crianças? Não é isso? Irmão, não é por acaso. O Espírito Santo está o quê? Espalhando, percorrendo toda a terra, como 7 tochas de fogo, colocando fogo para arder aqui na terra, né? Por isso, irmão, não vamos ficar no que é antigo. Os principais sacerdotes, os fariseus, ficaram na estrutura antiga e acabaram se opondo contra Jesus. Se você fica na estrutura religiosa velha, o perigo não é só você ficar, o perigo é você se opor ao que o Senhor está fazendo de novo. Aí você vira um opositor à própria obra de Deus, né? Agora vamos lá para João, vamos dar sequência a João 3. Versículo 23. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Ora, aqui acabou de descrever que Jesus batizava na Judéia. E aqui fala que João também batizava ali perto, em Enom, perto de Salim. Vocês não acham estranho isso, não? Acham estranho? Jesus apareceu e batizava, e ali perto, João também batizava. Ora, Deus tem uma obra ou tem duas? Deus tem uma obra só, uma frente, não é isso? Uma palavra profética, uma direção. Mas agora, você não fica confuso? Eu lembro dessa situação? Fica confuso? Ó Senhor Jesus. Lucas 1, 76. Lucas 1, 76 diz o seguinte: tu, menino, com respeito a João Batista, tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. João Batista, qual é a sua função? Você é um profeta do Altíssimo. O que está vindo é o Altíssimo. Você é profeta dele. E você precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho. Ora, ele não preparou o caminho? Preparou, ele foi muito fiel. Ele fez um trabalho excepcional, sabe? Ele realmente entendeu a sua função e preparou o caminho. Por exemplo, em próprio João, capítulo 1, versículo 20, como diz? João 1, 20. O próprio João Batista disse: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou ele, eu sou aquele que prepara o caminho para ele.
Mas por que agora estão concorrendo no batismo? Eu não sou ele, eu não sou Cristo, né? Senhor Jesus. Versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ele não foi aquele, ele não testificou no versículo 29, João 1 ainda. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, eu vim para apresentar ele. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Eu estou aqui para precedê-lo, para apresentá-lo para Israel. Na verdade, eu não o conheço, tá? Irmãos, ainda o versículo 27 é importante. Diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Porque esse versículo é importante, você vai ver depois. Aí então ele batizava ali no Jordão, e no meio da multidão, né, porque Deus já tinha falado com ele, que aquele que quando você batizar, o Espírito descer como uma pomba sobre ele, esse é o Jesus. Então vinha uma fila para ser batizado por ele. Aí quando ele batizou Jesus, porque ninguém disse esse é o Jesus, não, ele não sabia, ele não conhecia quem era Jesus. Mas quando ele batizou Jesus, o que aconteceu? Versículo 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É ele. Tudo que eu estou fazendo é para ele. Preparei o caminho para ele. Até batizar, eu batizei. Vocês entenderam? Ele cumpriu a sua função. Cumpriu ou não cumpriu a sua função? Por isso que, lá em Atos 13, 25, Paulo se referiu a isso, disse o seguinte, 13, 25. Mas, ao completar João a sua carreira, ele dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Por que Paulo falou ao completar João a sua carreira? João, quando introduziu Jesus, completou a carreira. Terminou a sua função, fez o que tinha que fazer. Não sei se vocês estão me entendendo. Irmãos, era isso. Ele tinha que encerrar a sua carreira. Aí no dia seguinte do batismo, versículo 35, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse o quê? Jesus estava sozinho, não tinha discípulos. Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus. Dois dos seus discípulos seguiram a Jesus. Aí, daí você sabe, daí veio, o Senhor chamou Filipe e também chamou Natanael. E também salvou a Pedro, né? Tinham dois discípulos, um deles era André. André chamou a Pedro e também Filipe chamou Natanael. Então já tinha 5 ali, né? Então, irmãos, acabou a sua função. Quando os seus discípulos seguiram a Jesus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que seguir também, ué. Não é? Esse aqui é Jesus, é o Messias, é o Cristo, que tanto esperamos. Ué, por que não segue a Ele? Irmãos, ó Senhor Jesus.
Irmão, no entanto, aqui vemos que ele não somente não soube parar quando terminou a sua carreira, mas ainda criou uma concorrência a Jesus, dando continuidade à sua obra. Irmãos, infelizmente, vamos continuar, vamos lá, continuar. João 3, versículo 24, o apóstolo João, ele inseriu esse versículo aqui, pois João ainda não tinha sido encarcerado. João competia com Jesus, batizando ainda, e João, porque João não tinha sido encarcerado. O que você entende por isso? A grande parte dos estudiosos da Bíblia, eles têm medo de falar de João Batista. Quase que ninguém comenta nada negativo. Mas está evidente, não está evidente aqui? Está muito evidente essa concorrência. Quando você deve sair de cena, não sai de cena, você atrapalha, né? Então, aí, em outras palavras, se você continuar atrapalhando, vai ser encarcerado. Tá? Por isso, irmão, o apóstolo João, irmãos, eu estou aprendendo a admirar cada vez mais João. Acho que vocês sabem que eu não escondo minha admiração pelo ministério de Paulo, né? Não escondo minha admiração, realmente é alguém que trouxe, né, foi um canal usado para trazer essa visão completa da economia de Deus, do plano de Deus. Realmente é maravilhoso. E muitos dos versículos que nós trazemos para vocês, e Deus nos revela através dos escritos de Paulo, é por causa dessa riqueza, né, de apresentação da revelação do plano de Deus. E agora, qual é a característica de João, irmãos? Qual é a característica de João? João, ele não fala, ele não explica da maneira humana. Não sei se vocês perceberam. Ele não fica explicando muito. Ele não usa a lógica humana para você entender Deus. Porque se fosse capaz de você entender Deus na lógica humana, irmão, não precisaríamos subir ao céu. A esfera da terra, com a sabedoria humana, já eram suficientes. É ou não é? Mas não, nós precisamos ter o quê? A sabedoria lá do alto. Precisamos ver a visão lá do alto. A lógica humana já não nos ajuda mais, né? A nossa racionalidade humana já não nos ajuda mais. Por isso que João nos leva para o céu, para a gente enxergar como Deus enxerga. Então, a maneira dele narrar as coisas, irmãos, é para levar você para ver as coisas lá do céu, né? Ora, João ainda não tinha sido, né, encarcerado. Então, João, ele de fato, irmãos, eu vou fazer o seguinte para vocês. Irmãos, como Jesus, na sua opinião, como Jesus deveria lidar com essa situação? Como Jesus deveria lidar com essa concorrência de João Batista, com a sua obra? O que você acha? Como ele devia fazer? Hein? Irmãos, era muito difícil para Jesus, era ou não era? Primeiro porque João era alguém cheio do Espírito desde o ventre materno. Ninguém tinha dúvidas de que ele era conduzido pelo Espírito. Era Deus que mandou ele aqui, e ele fez uma obra fantástica, maravilhosa, não é isso? E converteu muitos filhos de Israel ao arrependimento. Foi ou não foi? Ele fez um trabalho fora do comum, excepcional, para introduzir a Jesus. Então, através desse trabalho que ele fez, ele era muito bem conceituado, ou não era? Muito bem conceituado entre o povo de Israel e gozava de muito respeito entre eles. Gozava ou não gozava? Então, irmãos, por causa
por causa de ter sido usado pelo Senhor, e o Senhor honrava o seu servo, e o povo de Israel tinha grande respeito por ele, né? Irmãos, isso é uma coisa boa para exercer a função dele, mas por outro lado, isso pode também atrapalhar. Pode também atrapalhar, né? Por isso, irmãos, qualquer um de nós, mesmo tendo sido muito usado pelo Senhor no passado, corre o risco de se apegar à popularidade, se apegar a autoconceito, né? Do autoconceito conquistado, e ter um grupo de seguidores e perder a simplicidade e seguir o Espírito em novas situações. Concordam comigo ou não? Irmãos, por isso que nós temos que tratar com o nosso coração. Quando o Senhor nos usa, Ele nos dá honra. E, né, e as pessoas que veem a obra de Deus, nós sendo usados por Deus para fazer a obra de Deus, as pessoas honram, as pessoas respeitam, né? Então, irmãos, só que, irmão, por isso toda a glória é para Deus. É para Deus. Quando muda a dispensação, quando muda a maneira do Senhor trabalhar, você foi útil até agora, não é? Você foi útil até agora. Só que o Senhor está mudando. O Senhor está usando agora de outra maneira, agora no final dos tempos, irmão, o Senhor acelerando os passos. Você foi usado pelo Senhor no passado, foi usado. Todos te admiram. Você tem autoconceito, você tem um grupo que te admira, não é isso? Mas cuidado com isso. Esse apego pode te fazer muito mal. Esse apego à popularidade, esse apego, irmãos, aos grupos de seguidores, os que te apoiam. Irmão, agora não tem que... João Batista deveria dizer, agora não tem que me apoiar mais, não. Agora vamos apoiar Jesus, Jesus chegou. Vamos seguir a Jesus, não é? O Espírito está nos conduzindo a essa nova maneira. Vamos apoiar. Vamos seguir essa nova maneira, não é isso? É isso que o João está querendo mostrar hoje, tá? Era muito difícil para Jesus lidar com essa situação. Você já pensou se Jesus falasse, olha, João Batista não está com nada não. Não segue a ele. Já pensou se Jesus falasse isso? Irmãos, ele seria taxado de ingrato, não é isso? E deselegante, com alguém que deu a vida para introduzi-lo. Olha a dificuldade do Senhor. O que o Senhor podia fazer, irmãos? O que o Senhor podia fazer? Irmão, o mesmo ocorre hoje, quando o Senhor muda a dispensação, não é isso? Alguns foram usados no passado, né? Não conseguiram mudar dessa virada. Irmãos, aí em vez, não só não apoia, começa a fazer contra. Irmãos, aí o que você pode fazer? Ele tem conceito no meio do povo de Deus. As pessoas, pelo que ele fez no passado, o Senhor respeita. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Por isso Jesus não fez nada. Irmãos, deixa na mão de Deus. Não mexa os pauzinhos com a mão humana. Deus sabe resolver a situação. Então, João Batista não somente não encerrou o seu trabalho, ainda manteve o seu grupo de discípulos em concorrência com o trabalho de Jesus e de seus discípulos. Os discípulos de João chegaram a questionar por que os discípulos de Jesus não jejuavam como eles e os fariseus. Isso em Mateus 9. Dê uma olhada ali. Mateus 9, versículo 14.
quer dizer, não só não segue um caminho da vida, acaba se juntando à velha religião. Mateus 9, 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, irmão, nós temos que nos renovar para essa nova fase, né, que o Espírito está nos introduzindo. Irmãos, vamos ter um coração, né, simples para seguir e ter um odre novo. Você sabe que o vinho novo, ele tem muito poder de fermentação. Quem entende de vinho sabe, né? Muito poder de fermentação. Enquanto ele é novo, ele precisa passar um tempo ali, né, brigando ali com o seu poder de fermentação. Por isso que ele tem que ser colocado em odre novo. Se ele coloca um odre velho que já está fraco, explode o odre, não consegue conter. Irmãos, o vinho novo refere-se ao que o Espírito está fazendo hoje. Não contenha o vinho novo com a estrutura antiga, mas com odre novo, né? Então tem esse poder de fermentação, grito de guerra, imersão. Não, o odre velho estoura. Por isso, irmãos, é muito significativo João inserir no contexto essa informação, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, em situações de difícil explicação, o melhor a fazer é deixar que Deus haja. Eu não vou explicar muito, deixa Deus agir. Ao insistir em permanecer em atividade após o fim da sua missão, João Batista perdeu a sua utilidade e também a direção do Espírito. Irmão, quando Deus não vai usar você mais como usou no passado. Irmão, se você insiste, sabe o que você perde? Porque enquanto você estava sendo usado pelo Senhor no passado, o Espírito era com você. João era cheio do Espírito Santo. O Espírito era com ele, não é isso? Então ele tinha o poder do Espírito para fazer as coisas. Mas no momento em que era para ele encerrar essa velha maneira de servir ao Senhor, ele deveria fazer o quê? Deveria parar, mas ele não parou, ele continuou servindo. Você acha que o Espírito continuou sendo com ele? Não. Aí você perde a unção espiritual. Quando você perde a unção espiritual, irmão, não se executa mais nenhuma obra de Deus por meio de você. A obra de Deus não é executada por alguém que não é ungido. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas você pode continuar batizando, você pode continuar pregando belas mensagens, pode fazer muitas coisas, mas não produz a obra de Deus. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então, irmãos, e aí que acontece, quando você não tem a direção, não tem mais a unção, não produz a obra de Deus, não produz vida nos irmãos, tá? O que acontece? Você começa a se intrometer na vida dos irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ajudar, você está com um conflito aqui, eu vou ajudar você a resolver o conflito. Você está com um conflito ali, eu sou o resolvedor de conflito. E houve um conflito com Herodes. Herodes tinha um conflito. Sabe o que aconteceu com Herodes? Em Mateus 14. Herodes tomou a mulher do seu irmão. Oh, meu Deus do céu, que coisa, né? Feia. Herodes, ele é o rei,
tomou a mulher do seu irmão, que era Filipe, seu irmão era Filipe, tomou a mulher do seu irmão, Herodias, para ser sua mulher. Aí João Batista foi repreender ele. Rapaz, o que você fez é errado. Você não pode fazer isso, isso é imoral. Aí, irmãos, Deus lhe deu essa missão de cuidar da moral de Herodes? Não deu essa missão. Quando você não tem unção mais, não tem direção de Deus, você fica se intrometendo nessas coisas. Aí que ele perdeu a vida. Aí que ele foi encarcerado, não é isso? Ó, irmãos, aqui fala, né, capítulo 14 de Mateus, versículo 3. Porque Herodes havia prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. João advertia ele, né? Irmãos, está tudo certo. Dentro do conceito moral, conceito da Bíblia, conceito cristão, não é certo mesmo, não é certo. Mas Deus não te deu essa função. Já pensou você ficar, né, advertindo todos os chefes do governo, né, os reis, né, tudo que eles fizerem de errado, de imoral? Irmão, Deus não nos deu essa missão. A nossa missão é pregar o evangelho, né? Levar a obra de Deus adiante, né? Então, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, a data de nascimento, aí comemoraram em grande estilo a festa do aniversário de Herodes, né? Dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Irmãos, não precisava terminar assim, né? Não precisava terminar assim. Ó Senhor Jesus. E outra vez, houve uma contenda entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação, foram ter com João, né? E, irmãos, isso é uma indicação que quando alguém perde a unção, a direção do Espírito, mas insiste em fazer a sua obra, acaba entrando em questões de práticas religiosas de purificação. João 2,6, que só geram discussão. 1 Timóteo 1,4, não é isso? Paulo já não alertava, quando você não lida mais com a palavra profética, você tem uma tendência de lidar com questões insensatas, né? 1 Timóteo 1,4, não é isso? Nem se ocupam com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a obra de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Irmão, conversação vã, palavras jogadas fora, muitas palavras bonitas, palavras espirituais, palavras de aconselhamento, parece tudo bonito, mas irmão, não produz nada, é conversa vã, conversa vazia, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem
ousadas afirmações, na verdade nem entendem do que estão falando, né? Então, irmãos, não vamos entrar nessa, né? Aí disseram ao Senhor Jesus, disseram a João: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos descem ao encontro. João, então, isso é, vamos voltar lá para João, né? João 3, o Senhor Jesus, versículo 25, eu já falei: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação, e foram ter com João, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando, viu? E todos lhe saem ao encontro, todos vão atrás dele. Contaram por João, né? Irmãos, e João respondeu. A resposta de João foi uma resposta bem polida, né? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Em outras palavras, irmão, o homem só consegue fazer a obra de Deus se do céu lhe é dado. Quando aquilo que ele faz não é mais a missão que Deus lhe deu, o céu também não lhe dá mais. Irmãos, não sei se os irmãos estão entendendo. Por isso, irmãos, ele começa a arrumar coisa para fazer. Não tem mais coisa para fazer, era para seguir Jesus, certo? Então, irmãos, por isso que, Senhor Jesus, João deu testemunho de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e ele mesmo não era Cristo. Eu li tudo isso para vocês. Ele sim era o seu precursor. A informação que chegou até ele: Jesus estava batizando e todos saem ao encontro. Irmão, deveria fazer João refletir sobre o que ele estava fazendo. Não seria a hora de parar e cooperar com a obra de Jesus? Por que ele estava batizando e agora muitos saem ao encontro de Jesus para ser batizado? Alguma coisa está errada. Uma coisa está errada. Então, aí João Batista dá testemunho, né? Vós mesmos sois testemunho de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Muito bem, é isso mesmo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Irmãos, ele fez a sua parte de amigo do noivo. Ele se alegrou com o amigo do noivo. Ora, agora quem é o dono da festa é o noivo. Sai de cena. É ou não é? E você não precisa continuar sendo amigo do noivo, você pode ser a noiva. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, irmãos, convém que ele cresça e que eu diminua. Muito bonito, mas não era essa a realidade, né? Então, vou continuar aqui. Irmãos, crescer, convém que ele cresça. Crescer aqui em grego é auxano, indicando esse crescimento é um aumento, é uma ampliação, uma expansão, né? Indicando, irmãos, que a noiva é simplesmente uma expansão de Cristo, do noivo. A igreja não é uma coisa estranha a Cristo. A igreja é uma expansão de Cristo. A igreja é um aumento de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, por isso que Deus deseja encher a igreja do próprio Cristo. Os membros que formam o corpo de Cristo vieram, irmãos, de outrora estávamos em delitos, em pecados, e agora fomos trazidos para sermos membros do corpo de Cristo. Então Deus precisa fazer um processo de limpeza, de purificação através da lavagem de água pela palavra. Ele precisa limpar, irmão, todas as toxinas do velho homem, da velha natureza, do pecado e do mundo que há em nós, e infundir novos elementos, irmãos, através da graça,
para nos encher de Cristo como a realidade. Isso está em Efésios 3. Habite Cristo em vosso coração. Depois o quê? Até que sejais enchidos de toda a plenitude de Deus. E quando a igreja estiver cheia de Cristo, cada um de nós estamos cheios de Cristo, o que a igreja vai ser? A igreja será Cristo. Por isso que 1 Coríntios 12:12 fala, né, isso também é verdade com respeito a Cristo. Não é só com a igreja, é com Cristo. Então, irmão, a igreja se torna uma extensão de Cristo, a ampliação de Cristo, o próprio Cristo. Irmãos, é isso que Deus está fazendo, tá? Então, João Batista, você não quer fazer parte também da noiva, não? Né? João, capítulo 12, 24, veja como João nos ajuda, sabe? João 12, 24, o que ele diz? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Irmão, nós somos simplesmente o fruto daquele grão de trigo que morreu. Nós somos a reprodução desse grão, nós somos a multiplicação desse grão, nós somos o aumento desse grão, nós somos a expansão desse grão. Está certo? Por isso que a igreja não é uma organização humana. A igreja é o seu aumento, seu corpo, né? Irmãos, para essa obra da igreja como corpo de Cristo, o aumento de Cristo, irmão, João não podia fazer mais nada. Aí é com Cristo. Só Cristo podia fazer essa obra. João, descanse. Você já fez o suficiente. Segue a Jesus. Quem sabe você ainda não pode ser um do reino dos céus, né? Então, irmãos, Jesus, vamos voltar lá, capítulo 4. Estamos no capítulo 3, mas capítulo 4, versículo 1. Veja o que aconteceu. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Opa, Jesus percebeu, a notícia já corre por aí que Jesus, né, em concorrência a João Batista, está batizando mais discípulos do que João Batista. Jesus falou, opa, está na hora de eu me retirar. Já que João Batista não se retira, eu vou me retirar. Vocês entenderam? Aí ele falou assim, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí Jesus deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a desprezada Galileia. Ele voltou para a Galileia. Jesus não quer competir com ninguém. Não quer competir com ninguém. Não é? Então, irmãos, graças a Deus por essa atitude de Jesus, né? E quando Jesus, irmão, antes da sua morte, João Batista passa dos limites. Mateus 11, dá uma olhada em Mateus 11. Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere, já estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, tudo começa com o mínimo problema do coração, pelo apego às suas realizações alcançadas. Mas se você não permitir a luz entrar nesse momento, e você lidar com o seu coração, purificar o seu coração, limpar o seu coração desse apego à popularidade, a autoconceito, não é isso? As pessoas te apoiam, as pessoas te seguem. Irmão, se você não souber nessa hora lidar com isso, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai endurecer. Vai endurecer.
Mateus 13, lembra do que Jesus falou em Mateus 13? Ele diz respeito a esses judeus líderes religiosos que não souberam lidar com o seu coração no tempo certo, estão com o coração endurecido. Versículo 14 diz assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Irmãos, essa mesma palavra que vocês estão recebendo está produzindo tanto fruto, a obra de Deus está acontecendo, não é isso? Com milagres acontecendo. Irmão, tem pessoas que ouvem e não desprezam essa palavra, e para eles não funciona essa palavra, né? Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, ouve de mau grado. Por isso, para uns, né, a palavra realmente trouxe vida, mas para outro, irmão, parece que só tem críticas para ela, né? Então, assim, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. João Batista não poderia ser curado? Poderia ter sido curado? Ele poderia ter sido curado, mas ele deixou o coração endureceu a tal ponto que foi mandar perguntar se Jesus era o Cristo. Ele viu no batismo e testificou que esse é o Filho de Deus? Como é que pode duvidar que Jesus era o Cristo? Entendeu? Então, por isso, irmãos, não deixe o coração endurecer. Não deixe o coração endurecer. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmão, nós somos bem-aventurados. Ver a palavra profética trabalhando nos nossos dias, né? Graças ao Senhor. Aí, voltando para Mateus 14, né? Não terminei de ler aqui, né? É isso, né? Não, onde eu estou? Oi? 11, né? Não. Senhor Jesus, é 11, é Mateus 11, perdão. Eu que estou meio perdido aqui. Mateus 11, né? Aí o que aconteceu? E Jesus, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Irmão, vem e vê. Vem ver. Vem e vê o que essa palavra está produzindo. É só ver isso, não é isso? Se essa palavra vem de Deus, que ela está produzindo, e os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, quando você deixa de acompanhar de perto a Jesus, você deixa de acompanhar de perto nos nossos dias a palavra profética, você deixa de acompanhar tudo isso que o Espírito está fazendo de perto e apoia, o seu coração pode endurecer. E quando o seu coração endurecer, irmão, qualquer coisa é motivo para tropeçar. Imersão te faz tropeçar, grito de guerra te faz tropeçar, os adolescentes te fazem tropeçar, tudo é motivo para tropeçar. O Senhor falou assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por isso, irmãos, voltando lá para João, né? João 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, né? Então, irmãos, o homem é da terra, fala da terra, não consegue ver as coisas lá do alto. As suas argumentações
não passam de raciocínios lógicos e sofismas que procedem de sua mente terrena e desobediente. Eu não vou nem ler, está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 4 a 6. Vocês podem ver depois. Mas Cristo veio das alturas. Vamos ouvir Ele, né? Ele está acima de todos. Por isso João quer nos levar para o céu, na mesma esfera onde está o Senhor. Então, irmão, versículo 33, quem todavia, né, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Você não certifica? Por tudo que você recebeu até hoje, a palavra profética, tudo que está acontecendo entre nós, você não certifica que Deus é verdadeiro, não é isso? Pois o enviado de Deus fala a sua própria palavra. Não precisa atacar o enviado de Deus, porque ele não fala a sua própria palavra, ele fala a palavra de quem o enviou, não é isso? Por isso, irmãos, Deus não dá o Espírito por medida, Ele dá abundantemente. O Espírito, 7 Espíritos, né? Ele dá para nós. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, irmãos, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, João Batista não podia conceder a vida eterna ao homem. Só Jesus podia conceder, né, a vida eterna para as pessoas. Por isso, irmão, João Batista nessa hora tem que sair de cena, deixar, né, que Jesus faça o seu trabalho, né, até o fim. Bom, eu precisava mostrar mais um versículo para terminar aqui. Esse versículo é importante, de Mateus 11, versículo 11, Mateus 11, versículo 11. Versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista realmente foi grandemente usado por Deus para introduzir o rei do reino dos céus, uma nova dispensação. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista. João Batista poderia se tornar um do reino dos céus. Ele teve toda a oportunidade para ter, era só seguir a Jesus, não é isso? Mas graças a Deus, irmãos, nós hoje somos esses do reino dos céus. Irmãos, que o Senhor tenha, né, iluminado você com essa palavra. Vamos viver uma vida, igreja, irmãos, com simplicidade e pureza do coração. Não, nada, sabe, nada faça endurecer nosso coração. O nosso respeito, os irmãos têm respeito por nós, se nós somos úteis ao Senhor. Nós temos autoconceito no meio dos irmãos, porque o Senhor não tem nos usado, não é isso? Sabe, não tenha esse apego, não tenha esse apego. Nós somos apenas, irmãos, servos do Senhor, canais do Senhor. O Senhor nos use como quiser, não é isso? Nós somos, no máximo, uma sarça, né, para conter esse fogo, esse fogo que arde, que vai fazer a obra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe vocês, Jesus é o Senhor.